Olá, bom dia, tudo bem com você? Graça e paz. Eu sou o pastor Nilson, sou um amigo de Jesus, faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e eu estou aqui em São Paulo, né? São Paulo, capital, e tenho o prazer, né, nessa semana de estar compartilhando com você os devocionais aí no livro O Caminho, né, do Stanley Jones. E hoje é segunda-feira, então nós estamos na semana 40. Hoje é segunda-feira, você que acompanha pelo livro, semana 40, segunda-feira. O título aqui diz assim: O subconsciente purificado. E ele dá Atos 11, versículo 15 a 17 e 2 aos Coríntios 7, 1. Então vamos lá, Atos capítulo 11, versículo 15 a 17 diz assim: Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E aí, o outro texto que nós temos está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, esses dois textos aí para tomarmos como base, né, para devocional, então, o subconsciente purificado. Vimos ontem que os três estágios encontrados em Gálatas 5, 16 a 18 são a vida do espírito, o desejo do espírito e a direção do espírito. Devemos retomar a meditação sobre esses três estágios. Na conversão, introduz-se na alma uma nova vida, a vida do espírito. Então, aqui ele está falando sobre a vida do espírito. Então, na conversão, introduz-se na alma uma nova vida, a vida do espírito. Você nasce do espírito. O nascimento do espírito pode ser muito tranquilo, como um nascer do sol natural. Não há padrões fixos. O Espírito de Deus sopra onde quer. João 3:8 diz isso. De maneira distinta em diferentes pessoas. No entanto, os efeitos são substancialmente os mesmos. Você o escuta. O som da nova vida e da vitória, a vida está no nível superior. Nessa nova vida, há momentos de desejo do Espírito. Até foi sobre a vida no Espírito, agora os desejos do Espírito. Então, nessa nova vida, há momentos de desejo do Espírito. Há circunstâncias em que o desejo do Espírito está sobre você. Você se sente profundamente cristão, sacrifica-se completamente e é um cristão fervoroso. Todavia, isso é periódico, vem e vai. O desejo do espírito é seguido pelo desejo da carne, e eles são antagônicos. Estão em conflito um com o outro, de modo que você não faz o que deseja. Gálatas 5:17. O desejo do espírito e o desejo da carne anulam-se mutuamente e você fica dividido e ineficaz. O motivo desse confronto? Provavelmente este. O desejo da carne é o subconsciente não convertido. Os três estímulos residem no subconsciente: ego, sexo, necessidade e grupo. Esses estímulos, por meio de propensões inatas e hábitos humanos, desejam se completar, cumprir-se sem a nova vida do espírito, e às vezes de maneira contrária a ela. A vida do espírito habita no consciente. Assim, o consciente e o subconsciente têm propósitos divergentes. Isso produz um tipo de vida com altos e baixos. Às vezes, é a vida do espírito que impera, em outras, é o desejo da carne. A vida espiritual é instável. Alternamos entre frio e calor. Não mantemos o calor espiritual. Um garoto profundamente impressionado com as cataratas do Niágara tentou levar para casa, dentro de uma garrafa, um pouco da água, com a lembrança completa da cena. Enquanto derramava água na frente da família, ele suspirou. Ué, está morta? Quando tentamos com as próprias mãos reter a maravilha e o poder da nova vida, ela muitas vezes morre quando é liberta. Não consegue chegar do outro lado. O Espírito de Deus
quero conhecer a plenitude contínua do Espírito. Eu te quero, não como uma ação periódica, mas como uma atmosfera contínua. Eu te quero como uma presença, sempre ao meu lado e sempre disponível. Amém. E aí a afirmação do dia: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí Filipenses 1:6, né, essa afirmação do dia. Bom, aqui nós temos, lá nesse texto, né, que nós lemos, o Stanley Jones ele aborda aqui, tratando sobre o subconsciente purificado, ele volta àquele texto de Gálatas que nós lemos ontem, que fala da vida do Espírito, do desejo do Espírito, né, e o controle do Espírito sobre as nossas vidas, né, a direção. Então vamos lá. Quando você aceita Jesus, quando eu aceito Jesus, então nós recebemos o Espírito, nós temos uma nova vida. Essa nova vida está habitando em nós, que é a vida do Espírito, né? E essa é a verdadeira vida, né? Então, quando Jesus disse que Ele é a vida, então quando você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo em nós, você tem a nova vida, né? Então, quando a palavra de Deus fala que nós temos a vida eterna está habitando em mim e você. Mas a gente pensa na vida eterna apenas como uma vida que nós vamos ter depois que morrermos. Não, a vida eterna, quer dizer, aquela vida que é eterna, a vida que nunca teve começo nem fim, a vida que nunca morre, porque é a vida eterna, essa vida se chama Jesus e através do Espírito Santo ela passa a habitar em mim e você. Então nós temos a vida dentro de nós. Mas aí o texto diz que em alguns momentos, né, então nós temos emoções, temos comportamentos, nós temos atitudes que são movidas, né, nos tornam ações fervorosas em nós em determinados momentos, mas que aquela vida que está lá dentro de nós nos motiva, incentiva, e nós temos comportamentos que nós ficamos fervorosos. Você deve passar por situações assim. E a gente sabe que isso não é 24 horas por dia. Existem momentos que você sente né, essa manifestação mais intensa do Espírito Santo dentro de nós. E existem momentos que às vezes nós estamos assim mais apáticos, né, mais parados, né, não tão motivados por essa ação do Espírito que está lá dentro de nós. Aí talvez se me perguntasse se isso é certo ou é errado. O ideal é se nós ficássemos 24 horas por dia vivendo, né, nessa manifestação poderosa do Espírito. Mas nós temos a nossa carne, a natureza, né, que nós temos hoje de Cristo, mas ainda em nós, na nossa carne, existem sinais, né, do antigo homem, do homem do pecado, né, quando nós vivíamos no pecado, e isso aflora, né, que aqui o Stanley Jones coloca como se fosse o subconsciente, né, que comportamentos, práticas, né, vícios, tantas coisas que você fez, repetiu tantas vezes, erradas, que elas estão lá, muitas dessas práticas guardadas. E é um momento, né, que nós deixamos de permanecer em Cristo, um momento que nós descuidamos, esses sentimentos às vezes afloram, né? E aí é que então começa esse vai e volta que o Stanley Jones coloca, né? Você está firme com Jesus, você está fervoroso e de repente você tem aqueles dias que parece que você dá aquela desanimada, né? Isso todos nós passamos, mas isso nos alerta para que a gente esteja sempre focando, sempre voltando para Cristo, sempre voltando para que o Espírito Santo de Deus esteja nos fazendo vencer esses momentos de baixa, né? E aí ele fala então sobre sermos dirigidos pelo Espírito, né, que é o terceiro ponto lá de Gálatas. O que é ser dirigido? É deixar o Espírito Santo guiar todas as minhas decisões, as minhas escolhas, meus pensamentos, as minhas vontades, né? Aí quando isso chega então é o que ele fala sobre um subconsciente purificado. É quando chega um momento que essa convivência minha com o Espírito Santo, essa convivência minha com Jesus Cristo, ela se torna um hábito na minha vida. E aqueles hábitos antigos que estavam lá no subconsciente, eles são aniquilados, né? E agora as minhas práticas, os meus hábitos, os meus comportamentos passam a ser agora comportamentos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então esse é o propósito que cada um de nós devemos buscar na vida, né? Continuar olhando para Cristo, focado em Jesus, né? Para que o Espírito Santo de Deus esteja se manifestando mais e mais nas nossas vidas, até que chegue o momento que nós possamos dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Chega um momento que as pessoas olhem para mim, para você, e eles digam, olha, eu não estou vendo ele, eu estou vendo Jesus. Porque é essa ação do Espírito Santo que nos purificou e fez com que nós
andemos nele e não mais nas obras da carne, naquilo que estava no nosso subconsciente antigamente. Pensa nessa palavra, né? A vida está em você e Deus quer caminhar conosco até chegarmos a esse controle total da nossa vida pelo Espírito de Deus. Amanhã nós continuamos. Deus te abençoe no dia de hoje.